Bom, então aqui falar um pouquinho sobre corrosão, né, e alguns elementos aqui a gente já analisou no artigo, né, sobre aquela atividade, né, para descobrir o que provoca a, a corrosão, né, de um prego, a corrosão de um metal, né, ou a corrosão do ferro. Né, então, quais são os fatores que influenciam ali para o aumento da ferrugem ou da corrosão do ferro. Né? Então aqui, né, uma vez que o potencial de redução do ferro 2 é menor do que o potencial de redução do oxigênio, o ferro pode ser oxidado pelo oxigênio. Então aqui nesse caso, né, nós temos aqui o oxigênio, né, potencial de redução do oxigênio é maior do que o ferro, né, do ferro 2. Isso significa que nesse caso aqui o oxigênio tem a tendência de reduzir, né? Ele vai ser o catodo, né, o que cata os elétrons, né? E o anodo aqui será o ferro metálico. Então, num processo de corrosão, nós temos aqui uma reação de oxidação, onde o oxigênio é reduzido e o ferro é oxidado, né, de ferro 0 a ferro 2. Okay? O oxigênio dissolvido em água normalmente provoca a oxidação do ferro. Né? Então, aqui no caso, quando o ferro estiver em contato com a umidade, ou quando estiver imerso na água, o oxigênio pode se dissolver ou difundir na água, né? Já que o oxigênio é apolar, a água é polar, mas mesmo assim a gente tem uma certa quantidade de oxigênio dissolvido na água, né? Devido à migração do oxigênio que está presente no ar e tal, e acaba se dissolvendo na água, tá certo? E aí, nesse caso aqui, acelera o processo de corrosão do ferro, né? Se tiver umidade e oxigênio, e a água participa, então, dessa reação. Okay? O ferro 2 inicialmente formado pode ser ainda mais oxidado a ferro 3. Então, o ferro 2 não é estável, a gente não chegou a fazer experimento no laboratório, mas dá para sintetizar ferro 2 no laboratório, reagindo com ácido sulfúrico, e com o tempo esse ferro 2 tende a se oxidar a ferro 3, certo? Então, se faz o processo certinho, o sulfato de ferro é um sal verde bebê, né? E aí, só que se ele ficar marrom, é sinal que o processo não deu muito certo e o ferro começou a oxidar a ferro 3, certo? E aqui no caso, que forma a ferrugem aqui. Né? Então a ferrugem, quando tem aquele pozinho, né, avermelhado, ou cor de cobre, né, cobreado, né, é a formação ali do óxido de ferro 3, tá certo? E aí nesse caso tá ali dentro da estrutura tem algumas moléculas de água, ok? Mas geralmente é um composto sólido aqui que tem águas de hidratação, né, que não é fixa essa quantidade de água de hidratação. Ok? Aqui no caso da corrosão do ferro, né, a oxidação ocorre no local com maior concentração de oxigênio. Né? Então, por exemplo, num lugar onde a altitude é muito tem uma alta altitude, né, em países como Equador, Bolívia, né, Peru, em alguns lugares do Peru, né, o ar é mais rarefeito. Quando eu digo rarefeito, é porque o ar tem uma menor concentração de oxigênio. Então, provavelmente, as substâncias que têm ferro geralmente não enferrujam tão rapidamente. Né? Já outros lugares, por exemplo, ao nível do mar, a concentração de oxigênio é maior. Né? E aí, nesses casos, a oxidação ocorre mais rápido. Além de, no nível do mar, também próximo da praia, ter uma maior umidade. Né? Isso acelera o processo de oxidação. Certo? Bom, prevenindo a corrosão do ferro. Então, como a gente viu também lá no artigo, a corrosão pode ser impedida através ou por meio do revestimento do ferro com tinta ou um outro metal. Certo? O ferro galvanizado, por exemplo, é revestido com uma fina camada de zinco. Okay? Então, por exemplo, aqui nós temos a oxidação de ferro. Então, nós temos uma barra de ferro aqui, né? Temos uma gota d'água e aqui a formação aqui da ferrugem. Então, o que está acontecendo?
o oxigênio, né, se tiver em meio ácido aqui, pode acelerar o processo, né, e aí nesse caso o oxigênio em meio ácido, né, reduz a molécula de água, ou também o oxigênio com água, né, pode aqui ser reduzido a hidroxila, e por isso a formação, num primeiro momento, de hidróxido de ferro, certo? E aí depois o hidróxido de ferro tem a tendência de formar o óxido de ferro também, conforme vai oxidando também, né, e reagindo com o ar. Aqui no caso, no primeiro momento, o ferro 0 é oxidado a ferro 2, né, liberando 2 elétrons, e aí o que vai acontecer? Nesse processo aqui, o ferro 2, ele pode, ao contrário do alumínio que a gente viu, né, o alumínio forma uma película de óxido de alumínio, e essa película protege da corrosão, né? Já no ferro, quando ele começa a oxidar, e a gente sempre vê isso, né, em processos de ferrugem, formação de ferrugem, a ferrugem tende a aumentar ainda mais. Meu carro está com uma ferrugem, tem que resolver isso, né? E aqui, no caso, o que vai acontecer? Quando forma a oxidação do ferro, esse processo tende a se acelerar se estiver aqui no meio líquido, né? Se estiver úmido a superfície, essa reação aqui de oxidação tende a acelerar. Por quê? Porque o ferro 2 tende aqui no caso o ferro 0 fornece 2 elétrons, mas o ferro 2 tende a oxidar mais a ferro 3 e fornecendo mais elétrons para que também forme mais a redução, né, do oxigênio, e oxidando mais ferro a ferro 2, e aí fornecendo mais ferro 2 fornece mais elétrons para oxidação para redução do oxigênio, e esse processo, né, infinito, acaba corroendo, né, dependendo do processo, do tempo e da quantidade de umidade. Esse processo aqui pode ser acelerado e catalisado, né? Ele se autocatalisa, né, e acelera o processo de oxidação do ferro, né? Ao contrário do alumínio, que formando uma película de óxido de ferro, impede que o oxigênio entre em contato com o alumínio que está intrasuperfície, né? Tem a superfície com óxido de alumínio, essa película de óxido de alumínio protege que o oxigênio entre em contato com o alumínio, então ele se autoprotege. E no caso do ferro, ele se autocatalisa, né? Se autodestrói. É diferente aqui no caso da oxidação do ferro. Ok? Uma forma de prevenção seria revestir com uma película aqui de zinco, né? Então, o potencial de redução do zinco é menor que o do ferro. E aí o que vai acontecer? O zinco tem uma tendência maior, se ele tem um potencial de redução maior, tem um maior potencial de oxidar do que o ferro. E aí o que vai acontecer? Se o zinco se oxidar, ele vai liberar elétrons. E esses elétrons liberados, o ferro que foi eventualmente oxidado, pode utilizar esses elétrons para reduzir, se reduzir de ferro 2 a ferro 0. Né? Então, o zinco, além de ele oxidar preferencialmente em relação ao ferro, ele pode fornecer elétrons para o ferro que eventuais átomos de ferro que foram oxidados a ferro 2 podem se reduzir a ferro 0, né, utilizando esses elétrons fornecidos pelo zinco, tá certo? Então, aqui no caso, o zinco é usado, por exemplo, como metal de sacrifício, né, porque ele vai oxidar preferencialmente ao ferro, tá certo? Então, aqui no caso, uma proteção aqui para prevenir a oxidação do ferro, né? Então, aqui, por exemplo, né, nós temos uma gota d'água, por exemplo, e aí o que vai acontecer? O zinco ele tende a se oxidar em relação ao ferro, e aqui no caso, se o zinco se oxidar, o oxigênio aqui tende a ser reduzido, né, no processo de oxidação, mas os elétrons também pode ser utilizado pelo ferro, né, para eventuais átomos de ferro que estejam no estado de oxidação A2 possa ser reduzido a ferro 0 novamente.
né? Então, o zinco protege 2 vezes, ou 3 vezes, né? Tem uma película protetora, depois ele se oxida preferencialmente ao ferro, por ter um potencial de redução menor que do ferro, e eventual zinco que tenha sido oxidado vai fornecer elétrons para o ferro, para que, se o ferro mesmo assim tenha sido oxidado, ele consegue se reduzir pelos elétrons fornecidos pelo zinco, certo? Então, nesse caso, é o metal protegendo o outro. Okay? Bom, aqui no caso também um outro metal mais eficiente, né, talvez em processos mais rigorosos de oxidação, seria o magnésio. Também aqui, né, um pouco antigo, né, hoje nós temos novas ligas, né, temos plástico utilizados como canos, né, tubulações, o concreto, né, mas aqui por muito tempo foi utilizado ferro nas tubulações, e prédios antigos têm bastante tubulação de ferro, certo? Mas para a proteção do encanamento subterrâneo, por exemplo, um anodo de sacrifício é adicionado. Então, o tubo de água é transformado no catodo, né? E um metal ativo é usado como anodo, ou seja, aqui no caso utilizado o magnésio como anodo de sacrifício. Como ele tem um potencial de redução muito baixo, ele tem uma alta potencialidade de oxidação. Então ele vai, aqui nesse caso, fornecer elétrons, né, para essa tubulação de ferro, que eventuais átomos de ferro que oxidem a ferro 2, eles prontamente absorvem elétrons do magnésio para que eles possam ser reduzidos novamente, certo? Então aqui, de novo, um metal de sacrifício, ok? E aqui só um esqueminha de como acontece isso, ok? E aí no caso também, assim como para apresentar as pilhas, nós poderíamos ver também aqui quais são os novos processos de corrosão, de proteção de corrosão. Hoje em dia tem vários outros materiais, né? Talvez não sofra tanta corrosão, mas por outro lado são mais agressivos ao meio ambiente, como o plástico, por exemplo, né? E aí nesse caso, os plásticos de biodegradáveis talvez sejam mais interessantes, né, para a utilização, mas, por exemplo, aqui pelo menos é um pouco mais sustentável esses materiais contendo metais, porque eles oxidam, né, com o tempo, e no caso do plástico, né, caso tenha um apocalipse zumbi, né, os plásticos ficarão e nós passarão, né, e nós ficaremos. E refletir um pouco, né? Quais são os outros. Aqui é 2005, né? Já tem 16 anos, né? Não mudou muito, a química também não mudou muito, né? Nossa química é de 200 anos, mas os novos materiais, eles têm se modificado bastante, né? Inclusive a gente tem uma disciplina que é química dos materiais, né? Não temos no nosso curso, não temos geralmente num curso de graduação, mas tem, por exemplo, na pós-graduação, né, engenharia de materiais e também química dos materiais, que é pensar em novos materiais, né? E atualmente, quais seriam os materiais que são não corroem facilmente, mas também não agridem o meio ambiente, né? E aí fica a reflexão. Bom, de corrosão acho que é isso, né? Rapidinho, ó, prometi que ia ser rapidinho. E aí depois eu vou falar um pouquinho sobre eletrólise, né? Que é o conteúdo padrão que a gente vai ver, né? De eletroquímica, e depois eu vou fazer um aprofundamento, como eu disse, na semana que vem, sobre diagrama de Latimer, Frost e Ellingen, né? Para a gente analisar alguns processos de oxidação e redução que às vezes é exigido em provas de nível superior, assim, para avaliação, ou concursos, né, ou ENAD, ou provas de acesso, né, de conhecimentos de graduação de Química que é exigido para um graduado em Química. Ok? Então é isso. Nos vemos na próxima aula.